vou mostrar pra vocês por que burocracia é um negócio que deixa a gente louco. Deixa a gente realmente muito, muito louco. Mas eu não vou falar aqui de qualquer burocracia, eu não vou falar desse boleto maldito que você tem que pagar e nem sabe por quê. Ou daquele documento que você precisa conseguir pra conseguir uma outra coisa que você nem sabe direito pra que serve, mas pediram pra você. Enfim, burocracia é fogo. Mas eu não vou falar dela, ou melhor, não vou falar só dessa burocracia. Vou falar de uma ainda mais terrível, uma ainda mais... Vou comentar nesse vídeo aqui a burocracia dos afetos. Aí você tá perguntando, o que é isso? Que título bonito. E eu já adianto que é algo que tem dominado as nossas vidas, tem pautado a maneira como a gente se relaciona com as pessoas, e é algo que é tão terrível até mais do que essa burocracia chata de cartório no horário do meio-dia. Para eu explicar melhor para vocês esse papo e explorar todos os gatilhos que ele pode dar em você, eu vou comentar nesse vídeo aqui a reboque o escritor tcheco, que não sei se vocês conhecem, chamado Franz Kafka. E vou falar a reboque porque na verdade eu quero comentar com vocês dois quadrinhos. Trata-se da série Julius Corentin Akefak, Prisioneiro dos Sonhos. Assim, galera, de pronto eu já digo pra vocês, esse é um dos melhores quadrinhos que eu li nesse ano. Essa é uma série mais antiga, dos anos 90, que só agora tá chegando por aqui, e é de Marc-Antoine Mathieu, um autor que eu já fiz um vídeo sobre ele aqui no canal, vou deixar aqui nos cards. Akefak, Prisioneiro dos Sonhos, é um quadrinho muito, muito bom pra gente entender o que é a burocracia. Mais do que isso, ele consegue pensar a burocracia fazendo uma coisa aqui que é muito, muito legal. Cada tomo dessa série, que já tem 7 episódios, que podem ser lidos a qualquer momento, cada um desses tomos brinca e muito com a linguagem dos quadrinhos. Ou seja, é uma reflexão sobre a própria estrutura dos quadrinhos, mas usando isso para pensar coisas que têm muito, muito a ver com a nossa vida. E nesse sentido, esse quadrinho ficou ainda mais atual, porque ele é ali dos anos 90, ainda não tinha internet, e com a internet a gente vê que a burocracia assombrosa que ele trabalha aqui só piorou. Mas antes que eu estrague o dia de vocês pedindo 3 assinaturas com vias certificadas, eu peço que você curta o vídeo se estiver curtindo, se inscreva caso seja novo por aqui e compartilhe. Tem um sino aí que vocês sabem, ativem esse sino. E esse canal só consegue ser livre das burocracias da vida, até parece, graças aos apoiadores. Eles permitem os conteúdos que vocês veem aqui, permitem que eu não me incomode com a censura do YouTube. E tem recompensas bem legais, como lives aqui comigo, grupo de estudo, grupo no Telegram, sorteio de gibi. Eu vou deixar o link do nosso apoio na descrição do vídeo no primeiro comentário fixado. Bom, mas vamos lá. Eu dei um monte de voltas aqui, um tanto de propósito, um tanto porque eu não consigo me controlar. Então vamos direto para a trama, para a sinopse mais basicona. Akefak é um sujeito que vive num mundo um tanto distópico. A cidade em que ele vive é extremamente povoada, só que a gente não vê tantos carros ou veículos. O que a gente vê sempre são multidões. E multidões que se situam inclusive em lugares absurdos, ou seja, elas não só enchem as ruas, como também começam a encher parapeito de prédios altos. E você vê claramente que serve como um elemento de humor absurdo nessa história o quanto que há uma crise de habitação. As pessoas moram, por exemplo, no poço onde passa o elevador. E não é que elas moram lá porque não tem mais elevador, o elevador continua passando. Então em vários momentos ao longo do dia a pessoa precisa tirar as tábuas do chão, a sua mesa da cozinha, seus objetos e tal, para o elevador poder subir ou descer. Daí que você começa já a explorar nesse quadrinho uma neurotização da sociedade. As coisas têm horário, as coisas têm um protocolo, as coisas têm um jeito de ser. Mais pra frente a gente vê que essa crise da habitação é tão terrível que, por exemplo, há vias aéreas que cruzam os apartamentos das pessoas. Ou seja, você tem que abrir a janela para passar um Uber, que no caso é um Uber de bicicleta em cima de um fio suspenso atravessando os prédios. É uma viagem, mas faz todo sentido. Isso me lembra muito essa nossa neura de ficar colocando 500 alarmes no celular ao longo do dia, saca? Agora é hora disso, agora é hora daquilo, agora é não sei o que. Aí quando você tá relaxando, a coisa vai tanto ao absurdo que inclusive o Akefak, que mora já num apartamento de um cômodo só, aluga o seu roupeiro para um outro cara morar. Então sim, dentro do roupeiro dele tem um cara morando, que dorme inclusive de pé. E é muito bacana que o Mathieu procura mostrar que apesar desses absurdos, há ali um esforço de se tentar viver. Mesmo dentro desse armário há uma estante de livros, há uma pia, uma cadeirinha. Notem, portanto, como em Prisioneiro dos Sonhos, a gente está na verdade preso num pesadelo. Só que o pesadelo maior ainda está por vir. Trata-se da burocratização da vida. Primeiro há de se fazer aqui um comentário paralelo. A grande referência para essa série é Franz Kafka. É possível que você nunca tenha lido nada do Kafka, mas talvez você já tenha ouvido falar da expressão isso é kafkiano. E o que seria kafkiano? Bom, também não há consenso sobre isso,
mas dá pra gente ter algumas noções. Kafkianos seriam situações um tanto opressivas, labirínticas, absurdas e se dão num contexto onde há uma grande burocratização da vida. Muito do quando se fala em Kafkiano se pensa numa obra dele, talvez uma das mais famosas, que é O Processo. Para quem nunca leu, trata-se de um romance publicado póstumamente, ou seja, Kafka já estava morto em 1925, e é uma obra um tanto inacabada. Embora muita gente não perceba, porque o Kafka começou essa obra já escrevendo o fim, então ela tem um efeito de fechamento, caso você esteja interessado em ler. E nessa história a gente acompanha a vida de Joseph K., que é um cara que acorda e descobre que está sendo processado por um crime que ele nem sabe direito qual foi. E a partir disso você tem toda uma peregrinação, uma jornada nessa justiça que não faz sentido. O que torna Kafka atual para os dias de hoje é que a burocracia que ele fala não é exatamente só essa burocracia do papelzinho chato. Porque vamos lá, o que seria burocracia? A burocracia é uma espécie de racionalização dos processos. Coisas que você poderia fazer indo daqui para ali, a burocracia coloca uma série de procedimentos no meio. E ela faz isso por alguma razão, que às vezes a gente acha que não é tão razoável assim, e às vezes até a gente concorda. Sei lá, a burocracia para conseguir uma carteira de motorista, ela precisa ser do jeito que é? Talvez não, mas a gente entende que precisa de algum tipo de exame para dar uma carteira de motorista para alguém, certo? Ou para pegar um exemplo ainda mais delicado, a gente sabe que no Brasil tem uma burocracia muito grande para poder adotar crianças. É uma burocracia necessária em alguma dose, porque você não vai entregar qualquer criança para um adulto que você não tem a menor ideia de quem é, mas por outro lado, como esse processo é enrolado e muitas vezes inseguro, isso faz com que essas mesmas crianças fiquem esperando anos para serem adotadas, e ainda assim as coisas às vezes acontecem de maneira bagunçada, com disputa depois, é um negócio bem complicado. Enfim, tô dando exemplos aqui, a gente teria zilhões, né? Só que o que faz de Kafka especial é que ele não tá mostrando só essa burocracia, ele tá mostrando como que essa racionalização dos processos começa a atingir a nossa vida afetiva. O quanto que a gente vai se burocratizando nos nossos sentimentos. Por isso, então, Kafka é um grande poeta da burocracia dos afetos. E é isso que o Marc-Antoine Mathieu saca precisamente aqui e resolve explorar na sua história. Inclusive, a referência aqui a Kafka é tão óbvia que a Kefak, que é o protagonista do quadrinho, é Kafka ao contrário. E não por acaso um dos álbuns se chama O Processo, o mesmo nome do romance do Kafka. Mas não são adaptações diretas, podemos dizer o seguinte, são adaptações de ordem espiritual. Porque nesse mundo aqui onde o Akefak trabalha, existem ministérios de todos os sentimentos. Ele inclusive precisa passar no Ministério do Humor, onde as piadas são analisadas e arquivadas dentro de determinada categoria. Tem o departamento dos trocadilhos, tem o departamento das piadas de humor chulo, ou seja, o humor ele é tipificado, colocado em gavetinhas. Inclusive a gente vai ver também que há uma crise econômica acontecendo nesse mundo e isso se dá porque todos os sentimentos estão em baixa. Há uma diminuição do carinho, da atenção, da solidariedade, todos eles estão em queda. Essa transformação desse sentimento em commodities, caramba, né? A gente vive o auge disso. E indo mais além, a gente vive o pico dessa burocratização dos afetos. As redes sociais todas operam assim. Notem como os sentimentos, as relações, as palavras que a gente diz são metrificadas dentro de um algoritmo. E para a gente vencer na vida, ou seja, para a gente poder crescer nessa gamificação da vida que são as redes sociais, a gente começa a se comportar de um jeito X ou Y. Nós passamos inclusive a condicionar nossa maneira de se relacionar com os outros, a gente passa a escolher palavras em virtude de outras, porque essas engajam mais ou chamam mais atenção. Ou seja, a gente internaliza essa burocracia para poder se condicionar à burocracia das redes sociais. Daí que a gente vê essa profusão de sentimentos que são simplesmente mercadorias digitais. É aquela pessoa mega feliz no Instagram, que a gente sabe que é um infeliz de merda. É o cara de opiniões afiadas no Twitter, que a gente sabe que na verdade ele nem tem noção do que tá falando. É a trendzinha do TikTok, que todo mundo tá fazendo, então você faz igual também, porque só tem cocô na cabeça. E é aquela linguagem de YouTube que vocês conhecem bem, que é tipo: fala galera, hoje a gente vai falar um negócio super legal! Ok, fiquei tonto. Fiquei tonto mesmo. Vamos lá. Deixa eu voltar, até perdi, loucura. Só que assim, ó, essa burocratização dos afetos não tá só nas redes sociais, ou podemos dizer, saiu das redes sociais. Hoje tu vai num restaurante e os caras, para poderem te cobrar o teu cu, eles falam assim: é pela experiência. Notem como hoje em dia todo mundo quer vender para você uma experiência. Agência de turismo, sala de cinema com uma série de frescuras e poltrona e pipoca que é ejetada do chão, sei lá. Até mesmo lugares que já são criados para que você tenha experiências nele, agora vendem experiências plus. Daí aquela grande piada, que é que você vai hoje em dia para um motel para poder assistir Netflix com ambiência Dolby Atmos. Nunca os gemidos de prazer foram tão poderosos e vindo de todos os lados ao mesmo tempo, que delícia. O paradoxo nessa situação toda é que, como você já deve perceber, a gente vai se esfriando. Tudo é tão previsível, tudo é tão
tão controlado, tudo é tão calculado, tudo foi tão racionalizado como a burocracia faz, de modo que esses sentimentos, todos eles começam a entrar em déficit. Cada vez mais a gente vai se robotizando, cada vez mais a gente vai simplesmente seguindo o fluxo nesses processos que são todos, inclusive, muito, muito absurdos. É, portanto, essa distopia que a gente vive a todo momento, que o quadrinho lá nos anos 90 estava já nos avisando. Só que eu tô falando aqui de questões um tanto conteudistas, temáticas, só que a Kefak, Prisioneiro dos Sonhos, faz isso radicalizando a linguagem dos quadrinhos. Há um esforço em cada álbum dessa série de fazer uma brincadeira com algum elemento das histórias em quadrinhos. E isso é feito não apenas por uma mera firula, mas isso é algo que vai movendo a história nessa burocratização absurda. É como se a estrutura dos quadrinhos fosse também igualmente opressiva para aqueles personagens que estão tentando viver fora do quadro. Sabe esse jargão aí de coach, de executivo, CEO babaca e tal, que fala o seguinte: tem que pensar fora da caixa? Muito publicitário repete inclusive esse pensamento, que é uma contradição, porque publicidade nunca pensa fora da caixa. Seja como for, esse papo de fora da caixa ou fora do quadro faz todo sentido aqui. Porque por mais que a Kefak seja um cara muito pacato, que já burocratizou a sua vida de tal maneira que ele não tem grandes anseios, porém mesmo assim ele é jogado em situações absurdas e ele precisa encontrar uma saída. E daí é nesse ponto que a gente vê a estrutura dos quadrinhos sendo muito, muito opressiva. Pelo álbum A Origem, essa opressão se dá pelo fato de a Kefak descobrir que é um personagem de quadrinhos. Ele começa a receber por correspondência de um emissário misterioso páginas que são a sua vida. E a coisa vai ficando mais louca quando ele começa a receber páginas de coisas que ele ainda não vivenciou. O que leva ele a uma investigação muito louca sobre como é que se constitui o universo em que ele vive e como que, na verdade, eles estão presos num universo bidimensional quando o mundo fora dele é tridimensional. A coisa que é tão bacana é um esforço tão grande de construir uma espécie de física dos quadrinhos. Lembrem que física vem de physis, do grego, que é natureza. Portanto, há um esforço aqui tão grande de pensar como é que se dá as regras naturais dos quadrinhos, que inclusive se cunha a noção de antiquadro. O antiquadro seria o equivalente à antimatéria. Só que nessa direção, no mundo natural dos quadrinhos, não existe uma antimatéria, mas pode existir um antiquadro. E o que seria um antiquadro? O antiquadro é aquele quadro que foi recortado e que produz um buraco de minhoca no conteúdo da história. Daí que coisas que eram do passado avançam para o futuro, coisas que eram do futuro têm relação com o passado. E justamente por os cientistas desse mundo perceberem que eles vivem talvez numa história em quadrinhos, eles começam a empregar uma série de pesquisadores, que no caso aqui são todos quadrinistas. Inclusive surge ali uma concepção talvez até mesmo religiosa. Será que existe um criador? Por vivermos uma história em quadrinhos, talvez haja um criador, não? A grande pira em A Origem, inclusive, está no fato de que, já que a gente vive numa história em quadrinhos que talvez tenha um criador, ele pode encerrar e acabar conosco a qualquer momento. Notem como isso é uma projeção religiosa maravilhosa, porque você está falando também sobre o fim do mundo. O Apocalipse, para nós, tem todo esse imaginário de que nós, como criaturas de um criador, podemos também acabar a qualquer momento. Aliás, não é de hoje que o Mathieu, autor aqui dos gibis, gosta de fazer essas relações de ordem teológica. Basta lembrar do seu outro álbum, Deus em Pessoa. Mas eu só mostrei para vocês a pira aqui do A Origem. E no processo, há uma outra pira também. A grande zoeira aqui é que o protagonista acaba caindo num loop temporal simplesmente porque o seu relógio se adianta. Ele vai a uma consulta médica 10 minutos antes do que ele deveria e ele acaba sendo submetido a um procedimento que não era aquele que ele estava esperando. Isso faz com que ele seja tratado como um cara que sofre a síndrome do teto. São pessoas para as quais o teto desaparece. E a partir disso ele começa a andar sobre uma série de blocos divisórios que na verdade são quadros tridimensionalizados. É como se ele começasse aos poucos a flutuar por cima das páginas. E isso acontece quando ele tropeça num vórtice, numa espiral que o devora. Aliás, as explicações sobre o que é essa espiral são muito boas. O epicentro do sonho, o centro da criação, o refúgio absoluto, o núcleo do tempo, a espiral da grande explicação, um buraco branco, um avatar tridimensional ou uma simples piada. E notem como aparece essa espiral aqui na HQ. Há de fato uma espiral ligando uma página a outra. E quando você vai parar na segunda página, pois bem, você tem fotografias. Surgem não só formas em areia do Kefak, mas também as páginas dos quadrinhos mesmo. A síndrome do teto, portanto, seria uma espécie de visão sobre a página de quadrinhos e sobre como esse mundo é dividido de fato em quadros. Mathieu então aqui explode de uma maneira brilhante
kafkiana o quanto que a burocracia do mundo se confunde com a própria estrutura da matéria. Ou seja, como que a natureza das coisas acaba se tornando cada vez mais racionalizada dentro de uma série de procedimentos. E os personagens ficam perdidos como se fossem ratos num labirinto. Isso é tudo muito divertido quando você pensa a nível só de quadrinhos, mas se você extrapola para o nosso mundo, e me parece que aqui a ideia também é produzir esse comentário, bom, aí a gente já começa a ficar meio preocupado. O quanto que nós também somos ratos num labirinto. Quanto que nós, por limites de ordem natural, acabamos burocratizando a nossa própria vida para, inclusive, poder dar conta dela. E que ao dar conta dela, por essa burocracia, a gente acaba muitas vezes sufocando tudo aquilo que poderia fazer a gente fugir desse mundo. As emoções espontâneas, a imprevisibilidade, pois bem, tudo isso sai de cena, porque a gente tem, na verdade, um modo de ser que é muito, muito opressivo. E o que é doido é que a gente não para de criar dispositivos, como as redes sociais, que fazem com que tudo fique ainda mais e mais opressor. Acaba se tornando um detalhe muito absurdo o fato de que toda essa reflexão que a gente está tendo aqui, e que parte de um livro chamado O Processo, se dê numa época onde se busca aumentar o processamento da mente humana. Vocês sabem, né? Hoje as coisas estão tão rápidas, que a nossa cabeça já não alcança mais. Não é à toa que a gente vive estressado, que a gente tem burnout, depressão, o mundo está muito acelerado, acontece muita coisa ao mesmo tempo. Eu não dou conta dessa espiral, sacou? E daí o que a biotecnologia anda prometendo para nós? Aumento de processamento. Fazer um upgrade na gente como se a gente fosse um computador. E aí vem a tragédia disso tudo. Aumentando o processamento, aumentam os processos. A burocracia só se multiplica. Em resumo, esse é um vídeo para dizer para você o quanto que a gente tá fudido. Eu, como tenho TDAH, eu tenho 500 histórias sobre o quanto que a burocracia me deixa louco. Inclusive, eu já falei aqui, eu não consigo nem preencher direito uma planilha de Google Forms. O que dirá essa papelada que você tem que lidar o tempo todo sobre 500 coisas inúteis? Mas eu sei que tem gente que se dá bem, sei lá, não sei se você aí se entende com burocracia, mas todo mundo tem um episódio engraçado ou mesmo triste sobre a burocracia da vida. Então, cumprindo a missão desse canal, se vocês quiserem usar a caixa de comentário aqui como terapia, fiquem à vontade. Porque como a burocracia do YouTube manda, se vocês comentarem, derem like, vai aparecer para bem mais gente e esse vídeo vai bem. Aí. Cabe acrescentar que a Kefac tem mais 5 álbuns ainda a serem lançados no Brasil e todos eles também fazem essas brincadeiras absurdas. Tem um que começa lá pela página 7, sei lá, e vai terminar na 6, ou seja, no meio do quadrinho tem a capa. Tem um outro que começam histórias na capa e na contracapa, sendo que o fim da história vai ser no meio quando uma encontra com a outra. E tem outras e outras brincadeirinhas aqui que vocês vão conferir desde que a editora Comic Zone lance os outros. Espero que lance. Fica então aí a sugestão de leitura e a sugestão para que você siga a gente nas nossas redes sociais, TikTok, Twitter e Instagram. Obrigado por assistir e agora escreva aí nos comentários, assinado em 3 vezes, para saber que você assistiu até o final, para eu ter certeza, para a gente garantir que só vai dar tudo certo, que não tem nenhum problema, que tá tudo de uma boa, ficando uma boa. Notem como... Tem uma mosca aqui. Maldita mosca. Essa mosca é a barata kafkiana. Que nem barata é. Fui.